Oi pessoal, aqui é a professora Nathalie, estou mais uma vez com vocês para a gente trabalhar os conteúdos de ciências dessa semana. Como a gente combinou na semana passada, a gente vai continuar falando de movimento uniforme. Então, relembrando rapidinho, a gente falou sobre referencial, sobre movimento, né? Lembramos que um corpo só pode ser considerado em movimento de acordo com um referencial. Falamos sobre movimento uniforme, que é aquele movimento onde a velocidade é constante, e falamos sobre a velocidade e como calcular a velocidade média de um móvel. Então, relembrando, velocidade média é a relação entre o espaço percorrido por esse móvel e o tempo que ele demorou para fazer esse percurso. Ou seja, eu calculo a velocidade usando esta formulinha. Vm é igual a ΔS sobre ΔT. ΔS, então, é a distância percorrida, o deslocamento do móvel, né, o espaço que ele percorreu, e ΔT é o tempo que ele demorou para fazer isso, tá? Então, a gente sabe que é possível, usando essa formulinha aqui, calcular a velocidade média de um móvel. Como que eu calculo essa velocidade média? Eu substituo aqui no ΔS e aqui no ΔT os valores que foram informados num exercício, né? Então, sempre que eu tenho 3 variáveis, se o exercício me informa 2, eu posso calcular a que falta, tá? Sabendo disso, se a gente encontrar exercícios que me falem a velocidade e o deslocamento, eu posso calcular o ΔT, que é o tempo. Se o meu exercício me falar a velocidade e o tempo, eu posso encontrar o ΔS, que é o deslocamento. Como que eu posso calcular isso? Utilizando na própria fórmula de velocidade a multiplicação em cruz, tá? Só fazendo essa multiplicação em cruz. Mas, para ajudar vocês e para facilitar, eu já fiz essa multiplicação e eu vou mostrar agora para vocês 3 formulinhas que na realidade são a mesma, só estão modificada e que a gente vai usar em cada situação. Então, a que a gente já usou a semana passada, que vai ser usada para calcular então a velocidade, toda vez que a pergunta do exercício for qual a velocidade, a gente usa Vm igual ΔS sobre ΔT. Ou seja, se o exercício pergunta a velocidade, eu divido o espaço pelo tempo, tá? Mas se o exercício estiver perguntando qual o deslocamento do móvel, qual o espaço que ele percorreu, a gente vai usar ΔS igual a Vm vezes ΔT. Ou seja, multiplicando a velocidade pelo tempo, eu encontro o espaço, tá? E por último, se o exercício perguntar qual o tempo que o móvel demorou para fazer o percurso, a gente utiliza ΔT igual a ΔS sobre Vm. Ou seja, eu divido o espaço pela velocidade. Nossa, professora Nathalie, vou ter que decorar todas essas fórmulas? Não, porque elas são, na realidade, uma única fórmula, que eu já fiz a regrinha lá da multiplicação para vocês, tá? Eu passei elas para que vocês tenham uma fonte de consulta. Vou fazer o exercício, vejo qual é a perguntinha do exercício e eu consulto qual fórmula eu uso. Se vocês preferirem usar só essa daqui e calcular tudo já direto, fazendo a multiplicação em cruz, também está correto. A gente então agora vai ver exemplos de exercícios que a gente resolve usando uma dessas formulazinhas que eu passei aí para vocês, tá? Então, exemplo 1. Qual a velocidade de um móvel que percorreu 360 km em 3 horas? Preste atenção, o exercício quer saber qual a velocidade. Se a gente for olhar lá nas 3 formulazinhas, quando eu quero saber a velocidade,
eu faço Vm é igual a ΔS sobre ΔT. Então, colocando a formulazinha aqui no exercício, tá? ΔS é o espaço que o móvel percorreu, que é quanto? 360. ΔT é o tempo que ele demorou para percorrer, que o exercício está falando que é quanto? 3 horas. Se eu dividir 360 por 3, eu vou ter 120. A velocidade média dele é igual a 120. 120 o quê? A distância está em quilômetros e o tempo está em hora. Então, 120 quilômetros por hora, tá? E aí a gente calculou a velocidade. Segundo exemplo. Qual é o espaço percorrido por um móvel com velocidade constante de 90 km por hora no intervalo de tempo de 5 horas? Qual a minha perguntinha? Qual é o espaço? Então, se a gente olhar nas formulinhas, qual o deslocamento, qual o espaço, eu vou usar qual fórmula? ΔS é igual a velocidade média vezes o tempo, né? Vm vezes ΔT. Então, voltando para o exercício, coloquei a fórmula aqui, ó. ΔS é igual Vm vezes ΔT, tá? Bom, Vm é a velocidade média. Quanto que é a velocidade que está no exercício? 90 km por hora. Então, vou pôr aqui 90. E eu vou multiplicar pelo tempo, que é 5. Vezes 5. 90 vezes 5 é igual a 450. Então, a distância percorrida, o espaço percorrido pelo móvel foi de 450. 450 o quê? Se a gente olhar aqui na velocidade dele, a velocidade foi de 90 km por hora. Então, estava sendo medido em quilômetros. Então, o espaço ou a distância que ele percorreu foi de 450 quilômetros. Vamos fazer então o exemplo 3. Quanto tempo demora para um trem percorrer 960 quilômetros com velocidade constante de 60 quilômetros por hora? O que eu quero saber? Quanto tempo, né? E se a gente olhar então nas nossas fórmulas, quando eu quero saber o tempo, eu uso ΔT é igual a ΔS sobre Vm. Colocando então a fórmula aqui no nosso exercício, eu vou fazer o quê? Eu vou dividir o espaço que ele percorreu pela velocidade que ele tinha. Qual que foi o espaço que o trem percorreu? 960 quilômetros. Qual a velocidade desse trem? 60. Então, 960 dividido por 60, que vai ser igual a 16. 16 o quê? Olha a velocidade, não está em quilômetro por hora? Então, o tempo que ele demorou para percorrer foi de 16 horas, certo? Bom, pessoal, eram esses exemplos que eu tinha para passar para vocês. Os exercícios dessa semana são bem parecidos com o que eu passei. Vocês vão calcular a velocidade, o tempo e o espaço. Eu espero ter ajudado. Tenho certeza que vocês vão conseguir fazer. Beijos e até semana que vem.